Outras realidades, o que é a troposfera? A troposfera é a camada da atmosfera mais próxima da crosta terrestre, na qual nós vivemos e respiramos. Essa camada vai do nível do mar até 12 km de altura e é basicamente composta pelos mesmos elementos encontrados em toda a atmosfera: nitrogênio, oxigênio e gás carbônico. É na troposfera que ocorrem os fenômenos climáticos, como as chuvas, a formação de nuvens, relâmpagos, neve, etc. Além de ser onde ocorre também a poluição do ar. Os aviões de transporte de cargas e passageiros voam nesta camada. Aqui também se concentra 80% da umidade e 80% dos gases que compõem a atmosfera. É nessa camada que a temperatura diminui progressivamente à medida que a altitude aumenta, podendo atingir menos 60 graus Celsius. E aqui nós temos uma ilustração, onde mostra a troposfera, depois a estratosfera com a camada de ozônio, depois a mesosfera com os raios cósmicos, a termosfera, onde temos as auroras boreais, e por fim a exosfera. E aqui a altitude em quilômetros. E desse outro lado, a temperatura em graus Celsius. Questão 1. Se um avião decolou de uma cidade sob uma temperatura de 21 graus Celsius e ao voar a 11 km de altura chegou a atingir a menor temperatura da troposfera, qual foi a variação de temperatura sofrida por essa aeronave? Bem, pessoal, considerando que no princípio o avião estava a uma temperatura próxima de 21 graus Celsius e ele conseguiu atingir a menor temperatura da troposfera, que segundo a nossa imagem é menos 60 graus Celsius, para a gente descobrir a variação, a gente tem que pegar a última temperatura, ou seja, menos 60, e subtrair da temperatura inicial, que a gente viu no enunciado é 21. Como aqui nós temos dois números que, por assim dizer, estão sendo subtraídos, estão com sinais de menos do ladinho deles, isso nada mais é do que uma soma de números negativos. Nós podemos somar o 60 com o 21 e manter o sinal. Lembrem disso, sempre que aparecer dois números negativos e eles estão sendo subtraídos, nós podemos simplesmente somar os valores absolutos e manter o sinal. Portanto, aqui ficará menos 81 graus Celsius. O que, se a gente for desenhar numa escala, a gente vai conseguir perceber. Ó, se esse eixo vertical for a nossa escala de temperatura. A princípio, o nosso avião estava aqui, no 21 graus Celsius. E ele caiu até chegar no menos 60 graus Celsius. Então, se a gente disser que o 0 grau está aqui, o que a gente consegue perceber no nosso eixo numerado? Que do 21 até o 0, ele teve uma variação de menos 21 graus Celsius, correto? Só que não para por aí, porque ele continuou diminuindo a temperatura. Ele caiu do 0 até o menos 60. Então, nesse pedaço aqui, que eu grifei de amarelo, houve uma queda de menos 21 graus Celsius. E nesse pedaço que eu pintei de verde, houve uma queda de menos 60 graus Celsius. Então, para a gente saber o total da queda, a gente soma esses 21 aqui com esses 60, que foi exatamente o que a gente fez, dando um total de 81. Mas foi um 81 no sentido da queda, por isso que é menos 81 graus Celsius de variação de temperatura. Questão 2. Esse avião decolou de uma cidade localizada a 1.220 metros acima do nível do mar e subiu até atingir a altitude de 11 km. Qual foi a variação de altitude dessa aeronave no trajeto de subida? Então, mais uma vez, nós devemos pegar a nossa quantidade final, ou seja, a nossa altitude final, que é de 11 km, menos a nossa altitude inicial, que é 1.220 metros. E aí a gente vai conseguir descobrir qual foi a variação de altitude. Depois nós vamos fazer mais uma vez o eixo numerado para a gente conseguir ilustrar esse problema. Mas aqui, o primeiro passo, a gente tem que trabalhar com as mesmas unidades de medida. Nós não temos como simplesmente tirar de 11 km, 1.220 metros, sem transformar uma dessas unidades. Ou a gente transforma quilômetro em metro, ou a gente transforma um metro em quilômetro. Aqui vai ser muito mais fácil a gente transformar os quilômetros em metros. Então 11 quilômetros é a mesma coisa que 11.000 metros, menos os 1.220 metros ali. Vamos armar nossa conta. 11.000 menos 1.220. 0 menos 0 é 0, esse 0 não tem como, então a gente vai emprestar esse 10 aqui, ó, que vai ficar valendo 0 e aqui 9. E esse 0 vai valer 10. 10 menos 2 é 8, 9 menos 2 é 7, 0 não tem como tirar do 1, então a gente empresta aqui, esse 1 vai passar a valer 0, 10 menos 1, 9. Portanto, a diferença será de 9.780 metros. E note que o nosso resultado é positivo, isso significa que teve um aumento de altitude, o que é bem verdadeiro, né? Vamos fazer agora o nosso eixo numerado para a gente conseguir ilustrar isso daí. Então nós temos o nosso eixo. O nosso avião, ele parte, vamos dizer, desse ponto aqui, que é o ponto 1.220 metros, e sobe até o ponto 11.000 metros. Então, nós precisamos descobrir qual é a distância do ponto 1.220 até o ponto 11.000. E é exatamente o que a gente fez. Para a gente descobrir essa distância, basta a gente pegar a distância final, que é 11.000, e subtrair da distância inicial. A gente vai descobrir quanto mede todo este intervalo aqui, que nada mais é do que 9.780 metros.